Pode colocar para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Se tiver com a sua Bíblia, marca. Me fizeram algumas perguntas a respeito da pregação do culto passado, né? Os irmãos gostaram. Olha, entre você gostar da mensagem e entre a mensagem ter te edificado, segundo está proposto, ainda tem algumas etapas. Vamos dizer que tem uma ponte, um processo para acontecer. Então, você gostar da mensagem é um bom sinalizador de que você tem que se aproximar dessa mensagem, ler essa mensagem mais vezes, ouvir, até ela se tornar desgastante. Aleluia? Você tem compromisso hoje de dedicar os próximos minutos para ter um encontro com Deus? Por muitos anos, eu me dediquei ao ministério da palavra de maneira assim, muito religiosa. Então, no último curso que nós fizemos aqui, na última aula do curso de vida conjugal, eu trouxe para os irmãos os livros que eu filtrei sobre uma determinada área. Acho que deu 6 livros, não lembro, 7, 5, não sei. Mas eu trouxe assim um tanto de páginas assim lidas de um conteúdo, de um só tema que eu me preparei. Muitas vezes eu fiz isso com força, intensidade, de maneira proposital, a despeito de arrancar alguma coisa daquilo. E eu também queria ter uma pregação que te envolvesse, sempre quis isso para o meu ministério. Mas o que eu aprendi com a eficiência da mensagem que eu consigo transmitir? Eu posso até ser um pregador que chama atenção, que te impressiona em alguma medida, com alguma intensidade, mas igreja não é edificada com inteligência e com conhecimento. Então, se você vem, não estou brigando com você porque você gostou da mensagem passada, não, amém? Eu só quero levar você para o próximo nível, aleluia? Então o próximo nível é você, pelo menos, começar a se identificar mais, se relacionar mais com a mensagem que você gostou. Então tem pregação que certamente eu fiz aqui no decorrer de 2025, que você não entendeu nada. Eu fui numa célula que o irmão amorosamente falou assim: pastor, eu não entendi muita coisa não, mas esse exemplo que o senhor deu aqui tocou meu coração. E ele descreveu o exemplo, e depois, volta e meia, eu vi ele escrevendo nas respostas, fazendo menção quando me encontrava. Ou seja, está tendo experiência. Quando eu paro para olhar o ministério de Jesus, eu fui chamado para fazer discípulos. Aleluia? Esse é o chamado da grande comissão. Você está aqui, eu sei que você tem necessidade. Você tem necessidade de cura, de reparação, de restituição. Você tem um monte de demanda para ser suprida no Senhor. Mas olha, a principal causa da nossa reunião é a vontade de Deus. Os periféricos, as necessidades dos homens, são arranjos que, por causa da beleza da mensagem do Evangelho e da missão de Cristo na terra, elas vão sendo ajustadas. E o meu trabalho, na maioria das vezes, é ajudar você a perceber que há mais valor na vida de Cristo. Porque enquanto você tenta zelar pela sua, ela vai se perdendo. O Senhor Jesus falou: olha, aquele que buscar preservar a própria vida, perdê-la-á, mas aquele que a desgastar, gastar sua vida em favor do meu nome, em prol da minha mensagem, encontrará vida abundante, vida cheia do Espírito, vida de cura, vida de restauração, vida de milagre, vida de prosperidade, vida de riqueza, na contramão da concepção natural. Então olha, eu posso ter um sermão que te envolva 30, 40 minutos, que te prenda a atenção, que te impressione de muitas formas. Mas quando eu olho para o ministério de Jesus, o que ele fez de maneira efetiva, de maneira simples, não com palavras, mas com poder, foi levar aqueles homens a ter uma experiência com ele. O que você precisa hoje não é de uma mensagem que conforte o seu coração. Não é de um milagre que te convença nas suas áreas de incredulidade. Você precisa ter uma experiência com a mensagem, com Jesus, com o verbo. Se você olhar para a caminhada de Jesus, ela é completamente desqualificadora. Durante 3 anos, tem 3 anos que eu estou na videira de Santa Helena. Na verdade, 2 anos e 6 meses, eu acho. Em maio faz 3 anos, se eu não estiver enganado. E o ministério de Jesus durou 3 anos na terra. 2.000 anos de triunfo e crescimento na humanidade. Então, não dá para você só olhar e falar assim: já entendi, eu sei do que é que se trata. Não dá, porque
Quanto tempo, nesses 3 anos, Jesus dedicou aos discípulos? Quanto tempo? Quanto tempo os discípulos abdicaram para estar com Jesus, aprendendo com Jesus? O tempo todo, era de maneira integral. As refeições eram feitas juntas. Eles estavam nas casas juntos, dormiam nas pedras juntos, visitavam as cidades juntos. Ele tinha ali uma comissão que relacionava assim de maneira muito intensa. Olha, eu cobro os irmãos para estar comigo, além das reuniões convencionais, uma vez a cada 15 dias, para fazer um relatório, para falar alguma coisa. Então, olha, o meu discipulado em relação ao de Jesus é pífio. E quando eu começo a ler os evangelhos e percebo Jesus com os discípulos fazendo milagre, Jesus com os discípulos visitando, Jesus com os discípulos libertando, Jesus com os discípulos, e eu olho, às vezes eu estou com a Bíblia, às vezes eu estou com os meus filhos, às vezes eu estou no culto, mas não estou com você, não consigo estar presente com a mesma intensidade. E aí, olha, muitas vezes eu sofri, reprovando-me no ministério, muitas vezes. Eu não sirvo, eu não tenho o cheiro da ovelha. Eu posso ser um bom professor, mas será que é pastor mesmo, o ministério que o Senhor tem para mim? Muitas vezes tentei fugir disso. Eu posso me dedicar ao ensino da sua palavra. Tem muita gente que se torna isso um mestre. Será que não é esse o meu chamado? Não, seu chamado é para ser pastor. Então eu preciso me tornar mais relacional. E olha, eu me esforço muito para ser engraçado, para ser alguém que tem um bom papo, mas é difícil, porque não está em mim. Se você passar o dia inteiro comigo, no dia seguinte, principalmente se for trabalhando, no dia seguinte você inventa alguma coisa para você não estar comigo, porque além de pôr muito trabalho na sua mão, certamente eu vou reclamar muito do que você está fazendo, muito. O que eu ouço da boca dos meninos aqui muitas vezes é: não, mas o senhor é muito perfeccionista. Não, isso aqui não é perfeccionista, pelo menos não ainda. Isso aqui é excelência. Nós precisamos pelo menos romper com a excelência para depois nós falar de perfeição. Então não é fácil. E às vezes eu quero até te poupar dessa dor, de ter que me aguentar. Eu olho para os olhos da minha esposa, às vezes, e falo: coitada, Deus, dá força para ela. Refrigera a alma dessa mulher. Ela tem que ir comigo até o fim. Por quê? Porque é custoso estar junto. Então olha só, você precisa ter uma experiência com Jesus, para o bem da igreja, para os planos de Deus nessa cidade. Eu não estou falando de videira não, eu estou falando do coração de Deus. Deus tem um plano para você, para a sua casa, para a sua família, e esse plano depende inteiramente, exclusivamente, de uma experiência com Jesus. Com Jesus. Os problemas que a igreja vive hoje, com essa grande onda de desigrejados, 99% dos casos, sabe o que envolve? Relações humanas. É o pastor que não visitou, é o pastor que não viu, é o líder de célula que maltratou, é o fulano que é preguiçoso, o outro que é caloteiro. São coisas nossas, que revelam uma só coisa: a nossa distância com aquilo que é principal e fundamental. Então, vou te perguntar de novo, você tem disposição aí, de apesar de mim, da minha pregação, apesar desse lugar, apesar de tudo que está acontecendo ao seu derredor, de dedicar o seu coração nos próximos minutos para ter um encontro com Deus? Para ter uma experiência com Jesus? Então, não são todas as vezes que eu ouço elogios das mensagens, mas quando você fala assim: foi poderoso, eu imagino que você vai pegar esse trem quando eu mandar para você lá no grupo e vai ler, e aí você vai ter mais experiências, porque é o que acontece comigo. Eu leio várias vezes a mensagem que eu mesmo escrevo. E eu estava na célula, tinha um outro irmão, uma irmã compartilhando, ela lendo, e eu falei: nossa, se eu fosse pregar de novo, eu ia acrescentar isso e isso. Vou reescrever. Sentei, reescrevi o sermão, salvei com um nome diferente, que eu melhorei. Eu falei: não, se chamasse assim ficaria mais impactante. Mexi. Alguma das fórmulas que eu uso naturalmente para tentar chamar a sua atenção. Mas olha, eu posso morrer de pregar. Posso pregar todos os cultos assim, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, segunda, terça. Que se você não tiver uma experiência com Jesus, não adianta. O que mudou a vida daqueles homens, daquela época, e até hoje impacta as nossas vidas, foi o fato deles terem tido uma experiência com Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus hoje. Hoje.
E é você quem dedica o seu coração a isso. Talvez eu não vou nem terminar a pregação. Vou só fazer essa pequena introdução que está comendo aqui boa parte do meu tempo. E você já vai ter uma experiência com Jesus. Às vezes é aí agora, nos seus pensamentos, falando, o que eu vim fazer aqui mesmo? Qual que é o motivo de nós nos reunirmos aqui todo domingo? Por que mesmo que eu venho neste lugar? É para ver Jesus, numa medida, uma das faces sendo reveladas, com uma intensidade cada vez maior, precisa ser uma visão crescente. É verdade, se você tão somente enxergar Cristo, já é o suficiente. Ele se encarrega de mostrar para você o atrativo que você precisa para estar com Ele amanhã, depois da manhã, e depois de todos os dias da sua vida. Basta um abrir e fechar de olhos que contemple a Cristo Jesus. Você crê nisso? Basta que você veja Jesus hoje. O nome que eu dei para essa mensagem é o Deus que contradiz a sentença. Você vai perceber provavelmente que tem muitas das nossas experiências nessa mensagem. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, a Bíblia diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está lendo comigo? Perplexos, mas não, vamos ler? Mas não desanimados. É isso. Perseguidos, mas não. Ixi, não está projetando? Tem que projetar. Amém? Aleluia. São os versos 8 e 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, olha, tem uma coisa que talvez você também vai se lembrar dos seus estudos no tempo de escola. Chama conjunção. Então, uma frase ela é composta por orações. São várias orações que compõem um período que a gente chama de frase. Talvez seja assim. Mas o que liga uma oração à outra é uma conjunção. E no caso aqui do apóstolo Paulo e do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, ele está usando uma conjunção adversativa. Quando eu falo adversativa, você lembra de quê? Adversário. É uma força contrária. É uma forma de unir duas orações em posição adversa. Então, uma das poucas coisas que eu aprendi de gramática, então eu vou aqui exibir para você. Então, mas, porém, então, quando você me manda uma mensagem, aquele texto grande, fala assim: pastor, o senhor é uma bênção, gosto muito das reuniões, mas, aí você já sabe, a adversidade começou. Dali em diante, não importa o que você escreveu. Por quê? Porque o que vem depois do mas, vem na contramão do que você escreveu antes. Olha, o senhor é legalzinho, prega bem, bacaninha, santinho e tal. No entanto, entretanto, porém, contudo, todavia. Aí vem as observações. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uso dessa conjunção de adversidade para falar de um Deus que se levanta, que se contrapõe a um status. Ele fala assim: olha, em tudo, às vezes você percebe a perseguição financeira, sim ou não? Às vezes você percebe a resistência espiritual. Mas a Bíblia está falando aqui que em tudo somos atribulados. A sua sensibilidade só revela a sua prioridade. É o que você dá mais atenção. Então, a dor que você sente, na área que você sente, não revela que as outras estão resolvidas. Só mostra para você que você se importa mais com essa área. É onde está o seu coração. O senhor bateu agora, hein, pastor? É assim mesmo. Às vezes, você precisa de um pá. Amém? E eu estou aqui para isso. Eu não fico entrando na vida dos irmãos. Eu não fico dando palpite na criação dos seus filhos. Eu não entro no seu casamento. Eu não entro no seu trato com o dinheiro, a menos que você traga. Se você fala: pastor, eu queria conversar com você a respeito de relacionamento, de qualquer assunto, eu te recebo. E a partir da sua iniciativa, eu te dou instrução, oro com você, me compadeço, nós choramos juntos e faço aquilo que um pastor tem que fazer. Mas eu não entro
de qualquer forma, nessas áreas. Por quê? Porque é uma grande possibilidade de você ser melhor empreendedor do que eu, melhor pai do que eu, melhor marido do que eu, melhor todas as coisas que você faz do que eu. Só que, olha só, eu estou pastoreando desde 2014. Comecei com grupos pequenos, células, e eu acho que o fato de eu estar aqui mostra para você que eu acertei mais do que eu errei, no que diz respeito a apacentamento. Por que eu estou te falando isso? Porque eu espero, com essas pregações, com esse tipo de relacionamento, e conquistando o seu coração, para que de alguma forma você passe a encontrar refúgio nas minhas palavras. Considerar que deve ter algum tipo de conhecimento vindo ali, e é da parte de Deus, amém? Não temos tantos pastores aqui não, sou só eu. E aí temos aí 10 anos talvez, de envolvimento. Esses dias mandaram para mim que a pessoa que acumula 10.000 horas de algo, se torna um perito, se torna excelente. Ele se torna assim, uma sumidade num assunto. Aí eu falei, uai, vou somar. Então, é muito fácil, né? Um ano tem 52 semanas, dá 52 cultos. Eu prego 1 hora, 1h30, dá para você ter uma média, dá para fazer as contas, somei, tá. Pensei, uai, vai chegar perto, né? Fiz as contas, deu 7.000 e alguma coisa. Falei, que número mais pífio, né? Esse tanto de tempo, e eu me dediquei tão pouco à mensagem do Evangelho. Aí eu fui me lembrando das aulas, aí eu fui fazendo umas médias, me lembrei dos encontros, aí eu me lembrei das células, me lembrei dos momentos devocionais, aí eu fui ficando mais encorajado. Falei, rapaz, Deus já me deu uma posição nesse negócio. Amém? Eu não quero parecer nada diante de você, eu quero parecer algo diante de você, parecer homem de Deus, para que você mesmo tome a iniciativa de trazer sua casa para ouvir os meus conselhos. Os seus filhos ali estão ouvindo a minha voz. Eu não estou lá, mas quem está lá está fazendo o que a pastora supervisiona para fazer. Os irmãos aqui, eles sabem, né? Quando eles têm uma iniciativa, pastor, pode fazer isso? Aí eu considero a nossa prioridade, faz. Às vezes eu estou cansado, faz. Mas se eu tiver assim na veia boa, o quê? Para quê? Sim, aí eu faço um monte de perguntas. E às vezes a pessoa, não, deixa para lá. Por quê? Porque Deus nos deu favor. Não para sermos melhores uns que os outros, não. Eu reconheço você na sua área, mas também espero que você reconheça a minha área. Sou um homem da parte de Deus, fui levantado aqui para falar o seu coração, amém? Amém? Que no final da nossa jornada fique claro que o que eu falei a respeito de Cristo era verdade, e o que você experimentou a respeito de Cristo é suficiente para nós não precisarmos mais de argumento, para eu não precisar mais me defender diante de você. O simples fato de você saber que é a minha voz, acalme o seu coração e fale, não, o pastor falou, amém? Aleluia. Mas eu sei que você ainda vai avaliar, julgar, esse negócio de rifa, não sei se é de Deus não, você que sabe. Eu estou aqui falando da parte de Deus todas as coisas, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele assume aqui uma posição que revela um coração, o coração de Deus, que se levanta contra o quê? Contra as circunstâncias, atribulados, mas não angustiados. Então tem tribulação, mas não tem ansiedade a ponto de roubar a sua respiração, encher a sua mente, o seu coração de preocupações com amanhã, porque ele pertence a Deus. Não, então tem tribulação, mas olha, é tribulação sem angústia. Muda tudo. Uma coisa é você estar no meio de uma guerra e muito preocupado, com medo, você não sabe usar muito bem o armamento. Outra coisa é você estar no meio de uma guerra e saber que não existe nenhuma possibilidade de você perder a batalha. Você está dentro de um tanque, bem guardado, blindado, forte, que nenhuma outra nação, nenhuma outra cidade pode atacar você lá dentro. Você vai com outra postura. Você está na guerra, do mesmo jeito. Se você sair do tanque, você vai perceber uma atmosfera de tribulação do lado de fora. Mas dentro do tanque, entenda, o tanque é Cristo Jesus, você tem certeza e convicção de paz, de vitória no meio da tribulação. Então Deus é Deus que se contrapõe. Amém? A sentença. Mas o médico sentenciou. Mas os números provam, os resultados estão aqui, ó. A probabilidade é essa, a possibilidade é essa. Olha,
a árvore não cai muito longe do pé, vai ser igual a mãe, vai ser igual o pai. Isso aí, olha, pau que nasce torto, morre torto. Contra essas sentenças, Deus se contrapõe. Olha, nós temos o privilégio de ter uma igreja, que eu posso dizer, adulta. Não falo madura, porque os irmãos são jovens, mas nós temos uma igreja adulta. Você vê, nós temos uma célula de jovens e com pouquíssimos jovens. E temos muitas crianças. Eu falo para a pastora que se os adultos forem embora, não tem problema se as crianças ficarem. Pastorearia elas tranquilamente, até com um pouquinho mais de desenvoltura. São mais sinceros do que você. Às vezes você dá tapinha nas minhas costas, sorri, mas você está assim completamente contrariado comigo. E não me dá a oportunidade de saber. Crianças não, são completamente entregues. Então Deus é Deus que se contrapõe ao estado, ao resultado e às circunstâncias. Deus é Deus que se contrapõe à sentença do mundo. O mundo falou que dessa árvore, né? Certa vez, Filipe fala para Natanael, olha, tem um homem vindo de Nazaré. E ele vem trazendo novidade, ele vem trazendo coisa boa. Sabe qual que é a questão de Natanael? Ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque certamente ele vivia na expectativa, ele vivia na esperança, mas depois de muitos anos de espera, o que aconteceu com o coração? Gerou incredulidade, se conformou à sentença. Sabe por que Filipe fala para ele? Vem ver. Vem ver o quê? Vem ver Jesus. Vem ver a pregação. Vem ver a videira de Santa Helena como é. Vem ver como é que é o trabalho com os kids. Não. Vem ver Jesus. Vem você mesmo experimentar e testificar do que eu estou falando. Então envolve uma experiência. Então você precisa vir e ver Jesus. Essa conjunção na literatura, ela muda o efeito da frase, muda o rumo da sentença da frase, mas na Bíblia ela muda os destinos. Aqueles que estavam caminhando na direção da ruína, agora encontram bonança e prosperidade. Se nós olharmos para o natural, na gramática ela altera o sentido. Começou com elogio, no entanto, lá vem paulada, né? Talvez você já ouviu, né? A tática do efeito sanduíche. Você faz um elogio, dá uma pancada, elogia de novo. Estratégias humanas para poder manter o mínimo de comunicação. Mas do que você lembra no final? Nós fazemos aqui postagens. E os comentários mais marcantes são os comentários que nos depreciam. São os questionamentos que as pessoas fazem nos contrariando. Não. Tem um monte de foguinho, tem um monte de aleluia, tem um monte de coraçãozinho, joinha, mas aí quem se contrapõe ganha sua evidência. Por quê? Porque adversário assumiu posição de sentença contrária, mudou o curso. Nós fizemos com a intenção da edificação, mas tem alguém que se ofendeu, tem alguém que viu destruição. Então, gramaticamente muda o sentido, mas no reino de Deus altera a história. Na língua, transforma a oração. Começa com elogio, depois se torna ataque. Mas no céu, transforma, conforma, edifica, propósito. Tem um mas na boca de Deus, envolvendo seu futuro, envolvendo seu presente, envolvendo seus planos. Quando Deus diz mas, a tristeza vira alegria. Projeta, por favor, Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Diz assim: o choro pode durar uma noite. Salmo 30, verso 5. Mas a alegria vem pela manhã. Você consegue marcar qual que é a versão que você está usando? Não, vamos juntos. Sempre. Sempre é a mesma. Amém? Então eu estou aqui a partir do ponto, ao anoitecer pode vir o choro, mas, o que é esse mas? É a intervenção divina,
é a entrada de Deus. Ele entra contradizendo a sentença. Tem choro, eu não estou fazendo de conta que não tem. O salmista aqui não está falando assim, não, deixa eu te falar, está ruim, mas faz de conta que está bom, que vai melhorar. Não. Ele está falando, tem choro durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Porque quando Deus age, Ele se contrapõe à sentença. A sentença é a do choro, por isso você está chorando. Angústia, aflição. Sabe aquelas noites que você colocou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu controlar os seus pensamentos? Aí você queria dormir, mas você não consegue. Você fica ali lutando contra aquele pensamento. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um número, às vezes é um boleto. É que vai te roubando. E uma noite angustiante. Mas olha, quando o Senhor diz, mas a alegria vem. Às vezes nós pregamos aqui, estimulando a fé, e as pessoas acham que a fé é um faz de contas. Não, fé é convicção. Fé é certeza. E ela precisa ser consolidada com uma experiência. Qual experiência? A experiência de alguém que esteve com Jesus. Porque estar com Jesus é o suficiente para saber, olha, ok, não está do jeito que eu gostaria, não estou sentindo o que eu esperava sentir. O meu controle parece não estar sendo efetivo, mas olha, a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz essas menções, mas ele não faz da boca para fora, ele faz a partir de uma experiência. Projeta Atos capítulo 9, verso 1, versão Almeida, revista e atualizada. Vou ler com você aqui na minha. Atos capítulo 9, a partir do verso 1. O título desse pedacinho do texto é a conversão de Saulo. E olha o que diz. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, está vendo que caminho aqui está desrespeitando a gramática? A menos que seja nome próprio, você não coloca letra maiúscula no meio do período. Não, mas ele está falando do caminho. Qual caminho? Aquele que é caminho, verdade e vida. Ele está falando de uma pessoa. Ele está falando de Jesus. E ele saiu para que se encontrasse estes que eram do caminho, eram de Cristo. Homens, mulheres, os levassem presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, não é o fim. Olha, eu não sei qual que é a sua expectativa, mas o que ele está falando aqui, volta lá no verso do caminho, verso 5. Tem que ser rapidinho. Outro, 4, 3, 2. Aí, ó. Quando ele menciona caminho aqui, o escritor, que é Lucas, ele sabe de quem que ele está falando. Ele está falando da pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque esses fatos são escritos depois de terem sido vividos. Assim como as orações aqui que se contrapõem na gramática, na língua, na literatura, no português, Paulo também tem uma experiência com o mas de Deus. Ele está indo atrás daqueles que estavam no caminho. De repente, é tomado por uma luz, perplexo. Jesus já havia sido ressurreto. Ele já havia subido aos céus, não estava mais na terra. Ele perseguia a igreja. E Jesus fala para Saulo: por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo o caminho? Mas não é o fim. Então, quando ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, quando ele menciona que Deus é Deus que se contrapõe às sentenças, ele tinha tido uma experiência profunda, ao ponto de ficar 3 dias sem enxergar. E olha, a história, ela compõe aqui o contexto. Pela Bíblia, às vezes você não percebe, mas entre esse fato de Atos capítulo 9 e o momento que Paulo sai nas suas viagens missionárias, tem um período aproximado de 12 a 14 anos. Sabe como é que eu dei o nome para esse período hoje?
foi o tempo do mais de Deus na vida dele. Tinha um curso, as coisas estavam dando certo, ele tinha uma certeza, ele tinha ali validação daquilo que ele estava fazendo, e estava fazendo em nome de Deus. Só que de repente Deus disse, mas mudou o curso, mudou a vida inteira. E aí durante 13 anos, você não vê relatos do que ele fez. Por quê? Ele estava digerindo aquilo. Talvez algumas áreas da sua vida já estão definidas, resolvidas. Não é área mais que você para orar, porque, não, isso aí, depois a gente ora. Muitas coisas, depois de um certo tempo, vai ficando assim. Você vai esquecendo que Deus é Deus que se contrapõe a essas sentenças. E você vai diminuindo o calor, a intensidade da petição. E aí você vai dando atenção só para a urgência imediata. É o boleto que está chegando, mas olha, o casamento a gente vê depois. O futuro dos filhos a gente dá um jeito depois. As outras coisas, não, nem sei se Deus quer mesmo mexer nisso aí. E nós vamos tocando a vida desse jeito. Mas olha, lá em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu entrei na história. Não desfaleça, não perca a esperança, não se permita fraquejar. Tende bom ânimo, eu venci. Eu venci, eu me contrapus a isso lá na cruz, e olha, não importa qual seja a sentença, estou com o laudo médico na mão, estou com as dores no corpo, meu filho não está em casa, olha, ele desviou, ele fez isso, ele fez aquilo, ok, é a sentença, mas Deus é Deus que se contrapõe. Deus é Deus que está em favor dos filhos, e Ele disse a respeito do seu casamento, da sua vida financeira, a respeito do laudo médico, das dores que você está sentindo, mas eu não terminei de escrever a história. A minha caneta não se apartou do papel, eu ainda estou escrevendo. O diabo está tentando pôr um ponto final. Eu puxei uma perninha, transformei numa vírgula. Não acabou ainda estou escrevendo. Estou entrando com a provisão. Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Quantos justos nós temos aqui? Poucos. Justos, quantos nós temos aqui? Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não tem expectativa aqui de justiça nas suas mãos. Olha, é pelas mãos encravadas no madeiro. Aleluia! E aqui, Salmo 34, verso 19, a Bíblia está dizendo assim: muitas. Quantas? Muitas. Não é só a área financeira, não. Não é só a criação dos filhos, não. Não é só o seu corpo físico, não. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor, de todas, entrou com uma intervenção. Com todas te livrou. Ele entrou, se contrapôs à sentença. Não, pastor, aqui é assim mesmo, isso aí não muda não adianta, já falei, já tentei de tudo. Às vezes, as pessoas elas vêm atrás de conselho, mas elas vêm definidas, conformadas à sentença. Elas falam, não pastor, mas é assim. Aí eu falo assim, então, Deus está contigo, vamos orar. Não pastor, já orei. Aí dá vontade de falar assim, então, vai embora. O que você veio fazer aqui? Sou pastor, eu não tenho vara de condão, não tem cartola. Nós vamos fazer isso. Alinhe suas expectativas. Só que na iniciativa de mexer naquilo que no seu coração já está definido, muitas vezes nós encontramos barreira. Eu estou aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus, para falar que tem um mas na ponta da língua do Senhor Jesus. Falaram que não vai mudar, falaram que isso aí não tem mais jeito, que isso aí não retrocede, que isso aí não avança, que não vai dar certo, que você não vai ser muito diferente dos seus pais, que a sua história não vai tão longe assim, afinal de contas, o fruto cai pertinho da árvore. Pau que nasce torto, morre torto, até ouvir da boca de Deus um mas. Porque as ferramentas que eu uso são incompreensíveis para o carpinteiro desse século. Quando chega nas mãos do carpinteiro de Nazaré, até o pau torto se endireita. Até aquele que já considerava não ter mais saída, é renovado no ânimo, aleluia.
Quando Deus diz, mas a maldição se transforma em bênção. Você já ouviu aquela... Talvez você já disse, a igreja madura tem essa vantagem. Talvez você já disse assim, ó, não há mal que dure para sempre. Vai passar. Era para encorajar, mas encoraja? Não, no máximo conforma. Você está numa situação difícil, angustiante, dolorosa, e aí alguém bate no seu ombro e fala assim, olha, não há mal que dure para sempre, vai passar. Se for crente, ele ainda complementa, né? Assistiu o culto de ontem, ele fala assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá vontade de bater nele, fala, te catar, isso não funciona. Queria ver isso na prática. Não é. Às vezes a vontade é essa, por quê? Porque já nos conformamos ao lado do médico. As estatísticas já provaram. Os cursos deste mundo já deixaram claro que é assim que vive a humanidade. O mundo vai de mal a pior. E às vezes vamos definindo a nossa vida a isso, nos esquecendo que Deus é especialista em se contrapor com essas sentenças malditas. Para o mundo, o casamento é uma instituição falida. Oh, o que seria de mim sem a minha esposa? Meu Deus do céu. É só ela, esses dias ela teve uma indisposição. Meu Deus, mas como que ela faz falta? Dentro de casa, mas aí sem brigar com a gente, sem sorrir, procura ali, de repente está deitada, deitou de novo, deitou para o remédio fazer efeito. Nossa, como que a casa fica vazia. Como que eu posso olhar para isso e falar, isso é uma instituição falida? Não, o que eu estou sentindo aqui é saudade, é necessidade, eu preciso do meu auxílio. Sabe por quê? Porque um dia Deus disse, mas, no entanto, Wendel Miranda, na sua vida a história é diferente. O casamento é para te abençoar. Seus filhos são para te prosperar, não é? O mundo está aí com muitas sentenças, falando assim, tenha poucos filhos, é responsabilidade demais, o mundo vai de mal a pior, são os conselhos conformados deste século. Mas olha, herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, vosso galardão, a vossa recompensa. Por isso, anime-se novamente. Sabe, esse dito popular traz uma verdade profunda. Não tem nenhum problema, nenhum mal, nenhuma dor que possa durar para sempre. É verdade. Mas a bondade é eterna. O choro pode durar uma noite, mas o que se revela na luz da aurora, quando o sol nasce e resplandece sobre as nossas cabeças, perpetuamente estarão diante de nós. Um dia o choro vai passar, mas a alegria, a bondade, a prosperidade, os planos de Deus são eternos. Vocês lembram de José? Sonhou dentro de casa, foi tirado do anonimato com um sonho, e sofreu dentro de casa a resistência, a inveja dos irmãos. Tentaram matar, jogaram ele dentro do buraco, venderam como escravo. Sendo escravo, foi ali parecendo que a vida ia engrenar, foi confundido com um adúltero, foi parar na prisão. Mas olha, tinha um mas de Deus no favor dele. Seja na cisterna, seja como escravo, seja dentro de uma prisão, seja na casa de Potifar, tinha um Deus falando, ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou, eu tenho um mas para você. As circunstâncias são contraditórias. Você pode estar andando atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado. Olha, José viveu todas essas coisas para no final desfrutar de um ponto de intervenção. Quando o Egito vive a sua maior crise, ele é posto como o governador da terra, da maior potência mundial. Toda a riqueza agora está sobre o governo de José. Sabe por quê? Porque Deus tinha um mas em favor dele. E ele não esmoreceu, ele permaneceu crendo que o mal não pode durar eternamente. Em algum momento o choro tem que passar. Está doendo, está difícil, está angustiante. Não sei como que vão ser os próximos dias. Nem queira saber, não pertencem a você. Então somente creia. Não tem dor, não tem problema
que se prolongue eternamente. Vai passar, vai passar, vai passar. E quando passar, você vai se lembrar dessas palavras. E olha, quantas e quantas coisas eu vivi de maneira angustiante, pensando que era a pior coisa do mundo. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, você quer saber? Eu precisava passar por isso. Quantas coisas, quantas experiências não foram vividas desse jeito. Mas no olho do furacão você não pensava outra coisa. Eu tenho que me livrar disso, eu tenho que sair disso. Muitas vezes aquilo que você espera receber, quer receber, não é exatamente o que você precisa. Mas Deus está no controle de tudo. Tem um mas na boca de Deus em favor da sua casa. Gênesis capítulo 50, verso 20, e eu vou para o nosso final. Gênesis 50, 20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui, finalzinho do livro de Gênesis, está encerrando a história de José. Sabe quem que apareceu? Com dificuldade financeira, batendo na porta, pedindo comida, emprego, oportunidade? Seus irmãos. E o mas de Deus havia transformado José de uma maneira tão sobrenatural que os irmãos não conseguiram identificá-lo. Mas ele identificou os irmãos. Só que não ficou ressentido, não ficou amargurado. Agora vocês vão ver como é que se paga tudo que vocês fizeram contra mim. Agora vocês vão colher toda a inveja que vocês semearam, todo o intento, por causa de vocês. Eu passei o que eu passei. Não. Sabe por quê? Ele caminhou em todo o tempo, apegado ao Deus que restaura os sonhos. 3 e último ponto, quando Deus diz mas, a morte se transforma em vida. Aleluia! Abacuque, capítulo 3, verso 17. Eu posso chamar esse texto, esse clamor de Abacuque, como um dos fundamentos da fé cristã, pelo menos no meu ministério. E aqui, Abacuque, ele está diante de um cenário. O profeta Abacuque, ele levanta os olhos para o horizonte, e o que ele vê é exatamente o que é descrito pelo apóstolo Paulo. Ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça. Então ele estava vendo, ela está seca, não tem flor. Se não tem flor, não vai vir os primeiros figos, os temporãos. Não vai frutificar. O que nós vamos fazer? Para uma terra que depende da agricultura, erguer os olhos e ver que não tem flores nas plantas, é um desespero para o coração. E ele está aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia, mas, no entanto, entretanto, eu não me conformo às circunstâncias da escassez e da prisão. Eu não cedo à dor, antes me alegro no meu Senhor e Salvador. E exultarei o Deus da minha salvação. Oh, Deus. Certamente o apóstolo Paulo se debruçava sobre essas palavras quando as circunstâncias e os açoites se levantavam contra ele. Ele se levantava para pregar a mensagem do Evangelho. De repente era preso, açoitado, perseguido. E ele olhava para a figueira, e a figueira da saúde estava abatida, não tinha flores. Olhava para a videira e o produto da oliveira estava mentindo. Não vai ter azeitona, não vai ter azeite, não vai ter recurso. A vida financeira estava escassa. Ele não se rendia. Exultarei e bendirei o Deus da minha salvação. Aleluia. Deus está com você diante das angústias. Deus está com você no tempo da espera. Talvez o seu grande desafio hoje seja esperar. Que já está esperando há tanto tempo que se conformou. Esqueceu que Deus está às portas de se contrapor, de se posicionar, de mudar o quadro. E assim como Abacuque, eu e você precisamos dar uma resposta para os céus. Houve um dia no ministério do apóstolo Paulo que ele estava preso, juntamente com Silas. Pode deixar o versículo projetado.
E certamente foi com as palavras de Abacuque que ele se posicionou. Porque por pregar a mensagem do evangelho, ele foi preso, abatido, açoitado, açoites. Eram romanos quem batiam nos judeus. E foi preso num calabouço, numa prisão fétida. Olha, não tinha sistema de esgoto naquela época. Os homens que eram presos nos profundos calabouços. Ali eles comiam e ali eles faziam as suas necessidades. Ferido, despido, acorrentado, nesse lugar fétido. Ele poderia se render, mas conhecia um Deus que todavia celebrava com alegria aquele ministério. A Bíblia fala que à meia-noite, o momento mais escuro, mais difícil, onde a pressão assim assumiu completo cenário de descontrole, a Bíblia diz que Paulo se posicionou e cantou ao Senhor. Recentemente eu fui em Goiânia visitar um amigo que estava assim entregue à despedida. E eu me lembro exatamente o que eu fui fazer lá. Assim como Paulo estava com Silas naquela prisão, eu dei as mãos para ele e falei assim: seu Ribeiro, vamos cantar um cântico novo ao Senhor. Ele falou assim, com dificuldade para respirar. Eu falei, mas se você falou, tem algum fôlego aí. Ele, mas não dá para cantar. Eu falei assim, dá o que você tem. É só esse suspiro. Entrega ele para Jesus. Fica de pé no seu lugar. Segurei na mão dele e senti ele apertando a minha mão. Nós começamos a louvar o Senhor lá. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Segurado na mão, cantando, orando. Ele recebeu alta alguns dias depois da visita. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas olha, eu tinha a oportunidade de fazer qualquer outra coisa. Me despedir, chorar. Tinha uma grande possibilidade, segundo as sentenças, de ser a última vez que eu ouviria. O último abraço, o último beijo. Mas eu entendi. Há um Deus que se contrapõe à morte. Há um Deus dizendo um basta para a enfermidade. Há um Deus posicionado em favor dos filhos. É tempo de celebrar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto e o produto da oliveira amiga. Nos currais não haja gado e as ovelhas sejam todas arrebatadas do aprisco. Não há mais perspectiva, não há mais saída. Por onde que eu olho, eu não vejo uma porta, não vejo uma solução, não vejo mais como. O tempo me atormenta, porque eu não acho mais que vai dar tempo de resolver isso. Talvez minha vida se resuma a isso mesmo. Exultarei o Deus da minha salvação.